bom dia. Bom dia a todo mundo. Como estão? Esperamos que todos bem. Vamos começar, né? Esse é o nosso primeiro painel virtual. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Amorim, professora de nutrição do curso de nutrição da FRJ do campus de Macaé. Coordeno um grupo de pesquisa e extensão conhecido como NESAM, que é o Núcleo de Estudos da Saúde e Alimentação Materna e da Mulher. E o nosso grupo trabalha com a saúde integral desse público. Entre os tópicos, né, que a gente mais trabalha da saúde da mulher, a gente trabalha também práticas integrativas, gestação, amamentação. Eu quero já dar boas-vindas a todos que estão aí online. Bom, para dar as boas-vindas e apresentar a Luana, eu vou quebrar um pouquinho essa questão de protocolo. Geralmente a gente começa apresentando um convidado pela sua formação, pelo seu currículo, né? Mas aqui a gente está entre amigos e eu prefiro apresentá-la primeiro com o título mais importante para mim, que é uma grande amiga. A Luana é uma professora, é uma amiga excepcional e uma profissional e uma professora excepcional. Já está ali igual a câmera dela aí. Que topou fazer isso comigo quando eu falei assim, no grupo de WhatsApp, falei, amiga, estou pensando em fazer isso, você topa vir? E ela construiu esse momento aqui junto com a gente, né, junto comigo e com a Samela, que é a aluna do NESAM, que está iniciando esse processo de organização de um painel, de uma discussão mais online. Então, Lu, você sabe o quanto você é especial para mim, mega obrigada, viu? É uma honra para a gente aqui, enquanto grupo, receber você e trocar e ouvir você com todo esse seu conhecimento. E, gente, aproveita que vocês só vão ter a ganhar aí com a Luana. Agora vamos para a apresentação clássica, né? Professora Luana Aquino, professora da Escola de Nutrição da Unirio, professora do Departamento de Nutrição e Saúde Pública. Ela é coordenadora também do programa de pós-graduação, que é um mestrado profissional de segurança alimentar e nutricional, o PPG-SAM, que tem página no Instagram para vocês seguirem lá depois e ficarem atentos às novidades. Aí eu vou deixar que ela mesma fale disso. Pessoal, posso, Fê? Ou você ainda tem alguma coisa? Não, posso, né? Maravilha. Pode tudo. Perfeito. Fernanda, querida, colegas presentes, bom dia a todos e todas. Queria muito agradecer esse convite carinhoso e esse convite que, enfim, me motivou ainda mais, né? Um tema que a gente vem dando um olhar especial, né? Em termos de literatura e de vivência mesmo, né? Por sermos mulheres, na maioria aí da nossa categoria de nutricionistas, e estou vendo que a gente não tem só nutricionista aqui hoje, a gente tem outros profissionais, estudantes também de outras áreas, né? Então, esse tema, né, aproveitando o que Fernanda falou para vocês, como nasceu a ideia, né? Fê, também vale lembrar para o pessoal que a ideia nasceu muito de papos, né? Aqueles papos maravilhosos que a gente tem com amigos e colegas de trabalho, da pandemia, né? Justamente do que a gente vinha percebendo, nossa, mas está muito desigual esse impacto da pandemia conforme o gênero, né? Tá difícil para todo mundo, mas agora a coisa ficou muito clara que as desigualdades, assim, saltaram aos olhos, né? Então, foi muito instigante, né? É um tema que poucas pessoas estão olhando, na minha opinião, e nós, universidade, de fato, precisamos abrir um olhar mais científico sobre esse tema, pelo que eu fiz aí das minhas pesquisas. Eu já deixo esse incentivo para nós, né? Mas eu queria muito agradecer, uma honra, Fernanda, a gente está junto, iniciando, né, esse projeto do NESAM, que é um grupo que eu admiro demais, né? Acredito que vocês que estão aqui vêm acompanhando a trajetória do NESAM, da UFRJ Macaé, mas é um grupo que, além de cumprir a sua missão de pesquisa, de extensão e de ensino, articulando isso, eu acho que ele se destaca com uma quarta categoria, né, que vem sendo fundamental na ciência e cada vez mais desafiador de se fazer, que é a comunicação, né? O que a gente vem produzindo na universidade, extrapolar os muros da universidade, né? Ficar ainda mais clara essa questão da utilidade do que a gente vem pesquisando.
que para uns isso é muito visível e claro, para outros nem tanto. Então, eu acho que o Nezan ele dá uma aula de comunicação em saúde, comunicação no geral, né? Eu aprendo demais, né, com Fernanda e com seus alunos e alunas, né? Então, muito obrigada pelo convite e obrigada pelas presenças lindas que eu estou vendo aqui entre os membros, né? Vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Todos vendo, pessoal? Queridos, então, um prazer falar dessa temática, né, da saúde da mulher, como vencer, né, esses desafios e desigualdades. Quem quiser trocar um pouco mais próximo pelo Instagram, segue o meu Instagram, luana.a.aquino, né? Essas redes sociais vêm sendo, assim, um alento, né? Ao mesmo tempo que seu uso excessivo traz alguns riscos e problemas, mas o bom uso das redes sociais vem nos integrando ainda mais nesse momento de pandemia e é uma estratégia fundamental, né? Bem, a respeito do tema, gente, eu acho fundamental a gente começar falando justamente do que a gente tem em termos globais, em termos mundiais, de mais recente, em termos de grande levantamento, né, de nível nacional e internacional, realizado, no caso, pela ONU, né? E esse documento aqui, que em alguns momentos eu vou apresentar um pouco mais para vocês, né? Mas esse documento de 2017 da ONU, né, traz justamente dados extremamente alarmantes, né? E que nos sensibilizam logo de início para essa temática, né? Então, eu queria mostrar para vocês que apenas metade das mulheres em todo o mundo possui emprego remunerado. Então, isso é uma questão assim de antes da pandemia. Vocês imaginam agora como essa situação se agrava, né? E vocês vão ver mais à frente na minha apresentação que o tipo de emprego das mulheres normalmente também são vínculos empregatícios frágeis, trabalhos informais ou trabalhos em casas de família, né? Que em momentos desafiadores para a economia e para a saúde como esse, se tornam ainda mais desafiadores, né? E quando a gente vai olhar mais a fundo essa questão da empregabilidade das mulheres, a gente percebe que o que é pago para elas corresponde a 77% do que é pago para os homens, né? Então, isso é muito complicado. A gente vê desde os estratos mais elevados socioeconômicos, né? Vocês devem lembrar e acompanhar desses grandes atos políticos, de artistas de Hollywood, falando que para um mesmo nível de ator e atriz de filme de ponta, existe uma diferenciação salarial muito grande, e isso não é só para o extrato mais alto, e sim para o extrato médio e para o extrato baixo de renda, a gente vê, de fato, essa desigualdade, né? Então, é complicadíssimo, né? E adiantando algumas questões que a gente vai ver mais à frente, né? A gente entende até um pouco o porquê das razões disso, né? Ainda temos muito que avançar, principalmente no nosso país, no que diz respeito a certos preconceitos, né? Que aí eu acho que não vale a pena, e a literatura mostra que a gente não deve culpar somente os homens quanto a isso, mas nós mulheres também, às vezes, né, temos um olhar de pouca sororidade, né, conosco mesmo. Mas, sem dúvida, é algo para a gente conversar, e mais ao final dessa apresentação de hoje eu trago algumas características, né, que são estratégicas para nós mostrarmos ainda mais, né? Estou falando com os meninos também, né? Enfim, que estão presentes aí na apresentação, porque isso não é uma missão só feminina, isso é uma missão de todos nós reverter esse quadro importante que impacta na saúde e na economia do nosso país, né? Então, em todo o mundo, 3 em cada 5 mulheres não têm acesso à licença maternidade. Então, estou aqui falando com estudantes e profissionais dessa área de materno-infantil que sabem o quanto isso prejudica, inclusive, a questão das taxas desejadas de alcance de amamentação. Enfim, vocês vão ver que isso impacta, inclusive, no parto, no tipo de parto, no pré-natal. Então, é algo que, sem dúvida, está entranhado com a questão da saúde das mulheres, tá? E no Brasil, um em cada 5 bebês nasce de mães adolescentes. Então, isso também é algo complexo quando a gente faz um acompanhamento das mulheres nessa faixa etária, nesse ciclo da vida. A gente vê que é um ciclo desafiador em termos de certos olhares e certos marcadores de saúde, tá? E para fechar esse primeiro apanhado impactante, né, para a gente ver o quanto o tema é atual e relevante, entre essas meninas, entre essas adolescentes, de cada 5, 3 não trabalham nem estudam. Então, é um potencial de juventude, é um potencial, enfim, não só de juventude, mas que
certamente alcançaria seu auge intelectual, seu auge profissional em alguns anos, e que a gente vê um atraso, principalmente nos países em desenvolvimento, onde o mais importante dessa apresentação de hoje é vocês perceberem que a gente, dando o olhar da saúde, né, a gente, inclusive, resolve boa parte dessas desigualdades profissionais, econômicas, né, e como nós, profissionais de saúde, somos essenciais nesse contexto das desigualdades. Tá? Então, trago mais alguns apanhados da organização da ONU, no caso, para a gente dar uma olhada, não só em relação ao cenário, mas eu quero que vocês entendam que isso são fatores determinantes, causas de muitos desfechos desfavoráveis de saúde que nós vemos nas mulheres. Tá? Então, em 34 países, as disparidades de renda aumentaram entre 2008 e 2013. Então, assim, desde aquela grande crise de alimentos e crise econômica de 2008, isso foi um marco, até hoje a gente carrega algumas dificuldades econômicas e de saúde por conta dessa grande crise de 2008, e agora inevitável, né, para todos nós trabalharmos com esse desafio presente da pandemia de coronavírus, né? E também trago ao longo da apresentação alguns dados sobre essa temática com o olhar da pandemia, tá? Dos 68 países que apresentavam disparidade de gênero, isso de fato se tornou ainda maior nos últimos anos, né? Então também a disparidade de renda está altamente relacionada com essa disparidade de gênero, tá? E nos países em desenvolvimento, os 20% das mulheres mais pobres são mais propensas a terem partos sem assistência, né? Então, eu diria que além dos partos sem assistência, a literatura nos mostra, inclusive, partos com violência, né? Marcadores de violência em relação à humanização do parto, em relação à escolha do tipo de parto. Isso se dá de uma forma muito desigual, inclusive conforme os estratos de renda. Tá? E de 46 de 173 países não possuem leis contra a violência doméstica. Então, a gente vem vendo na pandemia que essas prevalências de violência doméstica vêm aumentando de uma forma assustadora, né? Já vinham aumentando. Isso, muitas das vezes, também está relacionado com governantes, no momento em vigência, governando países, estados, e suas leis em relação a isso. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje e eu gostaria que, né, como professora de saúde pública, sempre que eu falo com os alunos, eu deixo essa sugestão. Gente, sempre pensem nas questões, nas ações de enfrentamento para tudo que for relacionado a políticas de saúde, com um nível individual e coletivo, com um nível de curto, médio e longo prazo. Então, eu comecei a apresentação falando que nós mesmos podemos fazer algumas coisas no nível individual, no nosso círculo mais próximo, em relação a essas desigualdades. Mas, sem dúvida, né, boa parte disso vai depender principalmente desse nível da macropolítica, né, que são as leis e, enfim, todos os dispositivos de apoio a essas legislações. Tá? Mais alguns dados que eu gostaria de tratar com vocês a respeito dessa questão dos direitos reprodutivos. É importante a gente entender isso. Não é um favor que o Estado, não é um favor que, enfim, que a sociedade está oferecendo para as mulheres, dar plenas condições de escolha a respeito dela desejar ou não ter filhos, né? Isso é um direito garantido em Constituição e que, por conta de uma visão um tanto machista de certos países, de certas nações, esse direito ainda é pouco executado, né? Então, já faço uma articulação com isso, gente, com uma reflexão que eu queria fazer com vocês. Quando a gente olha essas TVs Senado, esses momentos políticos, né, das assembleias legislativas, onde são pensadas nossas leis e projetos de lei, vocês certamente têm a mesma impressão que eu, e a partir de hoje eu espero que isso doa ainda mais nos olhos de vocês. A grande maioria daqueles políticos, daqueles deputados, daqueles senadores são homens, né? Então, não são todos os homens que vão ter esse olhar sensível e, sem dúvida, vai ser um olhar muito menos sensível se nós conseguíssemos uma igualdade política, né? Então, é muito complicado, e uma vez eu lembro agora não vou lembrar o nome da deputada, né? Mas ela invadiu ali o microfone da Assembleia falando, pera lá, se a gente está decidindo um projeto de lei a respeito da legalização ou não do aborto, isso tem que ser discutido por mulheres. Por que só tem homem discutindo isso aqui, né? Então, isso explica algumas dessas questões que nós estamos conversando hoje, tá?
é importante a gente ter noção que milhares de mulheres ainda lutam para obter informações, serviços e métodos para evitar uma gravidez ou um parto seguro, né? E no fato, de fato, isso vai impactar e isso vai enfraquecer as economias, como eu falei para vocês, né? Se essa mulher não consegue fazer um bom planejamento de quando ela deseja, de fato, ter filhos, ela se afasta cada vez mais de poder estudar um ensino médio, um ensino superior, de conseguir galgar melhores cargos trabalhistas, né? E para vocês terem uma ideia, existe um índice que olha isso, né? O índice de instituições sociais e gênero. Ele leva em consideração para cada país, para cada nação, quanto de discriminação contra as mulheres e meninas existe naquela coletividade, né? Quanto de restrição de integridade física. Tem países que as mulheres só podem sair de casa se autorizadas por seus maridos. Isso certamente impacta muito no desenvolvimento, né? A gente vê gráficos, pessoal, de PIB, de Produto Interno Bruto, tendo o mesmo comportamento desses indicadores de desigualdade de gênero que eu estou trazendo para vocês aqui. Ainda vemos até no nosso país, né, se bobear nas nossas famílias, uma preferência por filhos homens, né, uma sensação de que se vier uma filha mulher vai sofrer, e enfim, né, a gente precisa rever certos preconceitos e pós-conceitos nossos, né? Relacionados também à restrição de recursos e bens, restrição de liberdades civis. Então, assim como eu brinco, né, com alguns alunos meus, que é assim como lá atrás nossas mães e nossas avós queimaram alguns sutiãs para que pudéssemos ter o direito de votar e de trabalhar, agora é chegado um segundo momento dessa desigualdade de gênero, onde nós, a nossa geração, a geração de vocês, alunos, precisa queimar outros sutiãs e outros preconceitos para nós avançarmos politicamente, em termos de mercado profissional. E agora eu trago justamente, falando de mercado profissional, da questão do trabalho remunerado e doméstico entre mulheres. Vejam nesse gráfico aqui, pessoal, que ele nos mostra justamente em azul o que é trabalho remunerado e em amarelo trabalho não remunerado, tá? Então, são dados de 2016 nos mostrando justamente que em países em desenvolvimento, né? Estamos falando aqui do nosso caso, existe 4 vezes mais trabalho não remunerado, trabalho doméstico, né, em termos de horas por dia, do que entre os homens. E isso já começa a explicar muita coisa, né, gente? Começa a explicar por que determinadas mulheres não vão conseguir, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia, ter carteira assinada. Isso explica, inclusive, nós que estamos na academia e na universidade, por vezes publicando indicadores de artigos científicos, de maior ou menor impacto, menores do que os nossos pares, professores e pesquisadores. Então, isso explica muita coisa. Essa terceira jornada, ela de fato é muito cruel com as nossas mulheres, independente da classe socioeconômica. Logicamente, se agrava nas classes mais baixas, tá? Em países desenvolvidos, percebam que esse comportamento acontece, mas é menor, não é uma proporção de 1 para 4, é uma proporção de quase 2 para 3. Então, realmente, isso fica claro, né? Que as mulheres fazem, em média, 2,5 vezes mais trabalho doméstico que os homens, e na pandemia isso se agravou ainda mais. Trazendo para esse olhar da saúde, pessoal, percebam que, em relação aos pré-natais, né, nós temos aqui um gráfico nos mostrando a proporção de mulheres com 4 ou mais consultas pré-natais por nível de desenvolvimento e quintil de riqueza, tá? Então, vejam aqui que nos estratos inferiores de renda, a gente tem justamente quase 1/3 das mulheres, né? Somente 1/3 das mulheres, no caso, conseguindo fazer um número básico, um quantitativo básico de consultas pré-natais, né? Isso melhora nos estratos superiores, mas ainda assim marcado por diferenças a depender do nível de desenvolvimento daquele país, daquela nação, né? E não só falando nessa questão de acesso a pré-natal, mas até mesmo, gente, partos com profissionais qualificados. Quando se vai observar registros de prontuário, se percebe que os partos, além desse acompanhamento pré-natal ser, enfim, não ser o adequado, quando essa mulher vai, de fato, ter o seu parto, ainda assim não tem um acompanhamento adequado, né? Então, isso, sem dúvida, vai ter aí uma repercussão nos desfechos de saúde, não só dessa própria mulher, mas dos seus filhos também, tá? Então, vejam como isso está muito entranhado, né, o que a gente está conversando aqui, com a questão da renda, né?
vejam como que a gente melhora a situação, né? Aqui tem mais 3 indicadores para vocês verem, né? Casamento infantil, partos precoces e taxa de fecundidade. Então, essa linha aqui de cima nos mostra em amarelo com a capacidade educacional atual das nossas meninas, né? A gente tem uma determinada realidade, e se essas meninas tivessem a oportunidade de concluir apenas o ensino primário, né? A gente já teria uma redução de 14% de casamentos. Não estou entrando em críticas a respeito do casamento, tá, pessoal? Lembrem que esse é um documento de olhar internacional e que nós temos países onde o casamento realmente acaba limitando o ir e vir da mulher, a decisão da mulher poder estudar ou não, né? Então, o ensino primário também reduziria em 10% partos precoces e em 13% menos nascimentos por mulher. E quando a gente dá um upgrade nisso, né? Conclusão de ensino médio ou secundário, a gente vê expressivamente, né? Então vejam como vale a pena cada esforço, cada política de acesso ao ensino superior, né? Porque se tem uma redução de mais da metade de partos precoces e de quase metade de menos crianças nascidas por mulher, né? Entendendo que quanto menos crianças nascerem por mulher, melhor condições de vida, de criação, esses filhos terão em termos de oportunidades e de quebrar esse ciclo, porque isso vem se tornando um ciclo. Agora, trazendo o olhar um pouco, pessoal, para a pandemia, né? Eu queria mostrar para vocês que esse documento, apesar de ter sido publicado há 10 anos, né, do Marco de Ação para a Segurança Alimentar e Nutricional em Crises Prolongadas, como essa que a gente está vivendo da pandemia, ele continua muito atual, tá? Para o campo da segurança alimentar e nutricional. E de 10 recomendações que ele dá, a quinta é específica. É necessário, em momentos de grandes crises como pandemia, nós empoderarmos mulheres e meninas pela igualdade de gênero. E a gente está vivendo na pele, né? E mesmo quem não é mulher está percebendo sua companheira, sua mãe, enfim, suas colegas, vivendo na pele essa questão dessa recomendação, tá? Bem, eu também venho atualmente com a honra de poder, pelo Conselho Regional de Nutricionistas, nos representar lá no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Estadual, e nós, há alguns meses atrás, elaboramos um documento para subsidiar esse momento de crise ao nosso governador, tá? E dentro desse documento a gente também pedia prioridade de intervenções relacionadas à segurança alimentar e nutricional, a minimizar esse impacto de renda e de dificuldade da alimentação adequada e saudável para esses públicos aqui em vulnerabilidade. E aí eu destaquei o público de diaristas e trabalhadoras de lar, que nós sabemos que em grande maioria são mulheres, e das profissionais de saúde, que a literatura nos mostra que 70% dos profissionais de saúde são mulheres, né? Então, vejam, a gente já vem percebendo o impacto da pandemia nas mulheres, mas mesmo depois que a gente sair, que a gente entrar numa, entre aspas, normalidade, sempre foi um problema e uma questão de desigualdade de gênero, essas duas categorias profissionais, de diaristas e trabalhadores de lar e de profissionais de saúde. Precisamos olhar com atenção para essas categorias eminentemente femininas ainda, né? E faço um puxado, né, como coordenadora do grupo de pesquisa de nutrição, saúde e comportamento, Nutsal, que observamos os desfechos de saúde mental, como eles impactam a alimentação e o estado nutricional de alguns ciclos da vida e alguns recortes específicos, né? Então, a gente vem observando na pandemia todo o agravamento dessa questão de saúde mental. Mas é bom sempre lembrar que, infelizmente, nós temos o título no nosso país de sermos o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Somos 19 milhões de brasileiros que convivem com esse transtorno de ansiedade, quase 10% da nossa população, né? Então, isso vai ter um impacto importante nesse momento, tanto durante quanto pós-pandemia. Essa revisão sistemática recém-publicada, alguns meses atrás, ela mostra um efeito previsto de pandemias passadas nessa, de 6 meses até 2 anos depois da pandemia, a gente ainda continua com esses aspectos negativos de saúde mental muito pronunciados. Não só ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, qualidade de sono alterada, né? Enfim, alterações de humor e de estima. Então, isso vai impactar, vou voltar aqui para falar para vocês, que na maioria dos estudos de saúde mental, a gente inclusive encontra
esses indicadores de saúde mental muito mais pronunciado em mulheres, né? E aí vem uma questão cultural que é complicada. Ah, a mulher tem isso porque está de TPM, está estressada. Não, gente, é uma conjuntura do que a gente está tratando nos slides anteriores. Então, a partir de agora, quando vocês escutarem homens ou mulheres falando dessas questões, mulher é tudo estressada, mulher está tudo de TPM, vocês, por favor, tenham uma responsabilidade social agora de desconstruir isso, de trazer todo esse histórico que eu trouxe para vocês, de desigualdade de gênero, de como isso impacta, inclusive, na saúde mental dessas mulheres. Então, a gente já está em 2020, é bom rever algumas falas, né? E queria trazer para vocês também que esse seja um momento na pandemia, apesar da gente estar passando por muitas dificuldades, e é uma tristeza, né? E dói muito a gente acompanhar todas as repercussões negativas da pandemia, mas que nós sejamos sábios, pessoal, para também ver janelas de possibilidades, né? De mudar certas realidades. E aí eu falo, sim, da importância que a alimentação saudável tem para todas as conjunturas, inclusive da pandemia, e o quanto isso ainda está tão atrelado somente ao público feminino. Então, é a mulher que chega em casa que, depois que trabalhou, da mesma carga horária do marido, é ela que vai fazer o terceiro turno de comida, de limpeza, né? Então, que nós possamos, junto desse momento pós-pandemia, onde alguns meios de comunicação já falam dessa questão da reinvenção da mesa, da reinvenção da forma de comer, né? É que a gente possa agora, a partir desse momento, ir trabalhando isso de renovar também essa desigualdade de gênero sob a responsabilidade do cozinhar, né? É estratégico, né? E aí eu estou falando com quem é mãe, com quem tem irmão mais novo, homem, né? Aproximar, aproveitar que está todo mundo isolado aí na pandemia, bater na porta e falar, vem aqui me ajudar enquanto eu estou cozinhando, você está picando, semana que vem a gente inverte, né? Então, eu acho que isso é vital, né? Inclusive para nos proteger, né, em termos de saúde, dos ultraprocessados. Sabemos que cada vez mais as políticas de marketing, as políticas de controle de preços desses processados dificultam suas escolhas no dia a dia e é um empoderamento não só feminino, mas de todos, o ato de cozinhar. Tá? Então, trago aí alguns dados, pessoal, relacionados às nossas pesquisas do grupo de pesquisa Nutsal, tá? Da mestranda Alice Nogueira, justamente, né, no mestrado dela, ela pretende desenvolver uma ferramenta eletrônica, né, de avaliação dessa questão pelo nível de processamento de alimentos e associar isso com a ansiedade, né? Inclusive, né, Fernanda, lembrar que esses dados aqui são da UFRJ Macaé, né? Então, são dados de universitários daí, mas sempre muito atuais, né? Então, a gente percebe que nos estratos maiores de ansiedade, quase 3 vezes mais chance de IMC excessivo, tá, gente? E isso se repete, esse comportamento, para percentual de gordura corporal, para razão cintura e estatura, ainda mais aumentado. Então, realmente, essas questões, né, da saúde mental e como isso impacta nas mulheres também vão repercutir muito em indicadores de estado nutricional e de saúde no geral. Inclusive nos indicadores de alimentação. Temos nosso mestre em saúde coletiva, meu ex-co-orientando de mestrado, que fez o mestrado em saúde coletiva na UF, o Bruno Assis. Esses são os dados principais da dissertação dele, né? Mostrando a análise de padrões alimentares, que é uma análise que observa a combinação dos alimentos que as pessoas consomem. Ninguém consome somente um alimento separado, um nutriente separado. Essa técnica, né, de análise de componentes principais, ela nos permite observar o consumo mais próximo do real, que são esses alimentos combinados. Então, a gente percebe que nos níveis menores de ansiedade, a gente tem determinados comportamentos e combinações de alimentos mais saudáveis, ausência de bebidas açucaradas, café negativado, que vai ter até a ver com aquela questão da saúde mental, peixe, que é um marcador, né, de saúde importante, de boa alimentação. E quando a gente vai para os estratos maiores de ansiedade, a gente vê padrões alimentares diferenciados. O que era um padrão misto vira um padrão fast food, o que era um padrão frutas e legumes vira um padrão misto. Então, isso vai impactar até na alimentação das pessoas, pessoal. Então, para a gente ir caminhando mais para a reta final e poder bater o papo aí, que é também um objetivo principal nosso, eu queria falar para vocês que esse ano nós começamos, né, eu estou coordenando esse projeto Sisvan Quali, que foi um fomento do CNPq, uma encomenda do Ministério da Saúde relacionada a um edital de alimentação e nutrição. Então, eles nos encomendaram
a questão de justamente propor um modelo nacional de avaliação, correção e monitoramento, né? Bem como divulgação dos dados do Sisvan. Tudo que a gente vem vendo em relação ao Sisvan, gente, acaba se dando muito relacionado, né, ao sistema de vigilância alimentar e nutricional, a formas corretas de pesar, de medir estatura, mensurar estatura, avaliar consumo alimentar, mas o nosso projeto se propõe a um olhar inovador. Mesmo depois que isso já foi coletado, mesmo depois que isso já foi digitado, nós pretendemos criar rotinas que vão facilitar as secretarias, as prefeituras, as unidades de saúde a corrigir esses dados. Com que objetivo? Com o objetivo de ver se essas políticas de saúde, de alimentação, estão tendo bons impactos, né? Então, não adianta a gente fazer, né, intervenções políticas, investir dinheiro em prevenção e promoção de saúde, se a gente não tem um sistema onde a gente acompanha essas questões fortalecido, com dados corretos. Então, esse é o objetivo do nosso projeto, né? E esse projeto, inclusive, vai permitir olhar um pouco essa questão das desigualdades de gênero, tendo em vista que uma das formas de estratificar também pode ser a estratificação homem-mulher, né? Então, como que a gente pode ir enfrentando esse cenário, né, pessoal? O que a gente pode fazer num nível individual, num nível coletivo, né? Primeiro, combater todas as formas de desigualdade, né? Social, econômica. Vou dar um pequeno exemplo para vocês, né? Atualmente na Unirio a gente está vivendo aí esse plano de retomada, né, para as atividades remotas. E aí a gente percebeu ali uma desigualdade, por exemplo, relacionada aos funcionários terceirizados, comparado aos concursados, né? Então já estamos, né, enfim, de alguma forma já estamos tentando manejar essa questão. Então é ter esse olhar treinado para, enfim, dentro das possibilidades, né, observar e combater essas desigualdades e uma visão de futuro, né, gente? Uma visão de que sociedades terão que ser mais inclusivas. Então, enquanto não se cria a cultura, enquanto se combate esse machismo que a gente tem tão forte ainda no nosso país, a gente vai ter que criar uma cultura, como criou uma cultura de cotas, enfim, e outras medidas, como às vezes tem na política anti-tabaco e na política de trânsito, né, medidas de incentivo, incentivar as empresas, incentivar as universidades a, enfim, contratar mais mulheres. E não só contratar mais mulheres, dar destaques em termos de subida de cargo e de salário para aquelas mulheres que já estiverem apresentando uma boa desenvoltura, né? Então, se vocês perceberem na realidade profissional de vocês, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa que um homem, estou ganhando menos que eles. Se empoderem, né? Façam um documento para a chefia de vocês, né? Muito educado, muito habilidoso do ponto de vista político, né? Marquem uma reunião, também é importante, é um ponto forte das mulheres, essa habilidade de comunicação, vamos usar isso ao nosso favor, né? E, sem dúvida, além dessa visão inclusiva, né, de prosperidade compartilhada, né, e com o olhar dos direitos humanos, também as políticas públicas. Vamos olhar dentro das políticas públicas, dentro das leis, tudo que a gente pode fazer para reduzir essas desigualdades. A República da Coreia é um país, enfim, é uma nação que, de fato, teve sucesso em relação a ajustes de legislação e pode servir de embasamento para países em desenvolvimento, tá? Agora, tem um ponto aqui que eu salientei que, né, Fernanda, na nossa conversa foi o que mexeu com a gente, assim, e que eu acho que vai mexer com vocês também, que é essa questão da representatividade estratégica, né? Então, vejam como é desafiador, né? A gente, em termos de cargos políticos e cargos de gestão, está tão pouco representadas, né, numa população que é meio a meio de gênero, né, basicamente, a depender de alguns olhares, mas no geral meio a meio. O Brasil ocupa a posição 134, lá embaixo, de 193 países pesquisados, com apenas 15% de participação de mulheres no parlamento, né? Então, quem está pensando essas leis, né, de cada 100 pessoas, só 15 são mulheres, né? Então, enfim, né, isso vocês sabem o impacto disso, né? É importante, gente, essa questão, e a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo alguns colegas falando, mas essas feministas radicais, sei lá o quê, ficam nesse mimimi, nessa história, né? Mas, gente, na verdade, o feminismo ele trata somente de uma igualdade de gêneros. Ninguém quer ser melhor que os homens são necessários, têm suas qualidades, né? Enfim, então, juntos somos melhores, mas a gente está lutando por uma igualdade, né? Então, vejam aí a composição de 15% de deputadas atualmente na Câmara, de 500 cadeiras, 436 são deputados homens, de 81 cadeiras de Senado, apenas 13 mulheres e 68 homens, e no governo atual nós temos apenas 9% de representatividade feminina.
entre 22 ministros. Então, gente, são dados do mapa das mulheres da política da ONU que podem nos ajudar a mudar isso. Quando eu for votar, né, não é que eu só tenha que votar em mulher, de jeito nenhum, né? Mas se eu tiver ali na dúvida, né, poxa, esses dois me agradam, vou lembrar daquela troca do papo, né, e do painel Exam e vou priorizar, vou dar meu voto de confiança, vou dar meu estímulo para que mais mulheres cheguem lá, né? E isso faz todo sentido, gente, porque durante a pandemia a gente tem jornais relatando que os países que vêm melhor combatendo a pandemia de coronavírus são aqueles onde as governantes e as forças máximas são mulheres, tá? E na minha opinião isso não é à toa, né? A gente, como um todo, reconhece que o nosso cenário político, nacional e internacional, a forma de se fazer política, ela está um pouco ultrapassada, né? E talvez por isso, talvez por essa desigualdade, né? Eu vou mostrar mais à frente que o ideal não é trocar, o ideal não é as mulheres passando a governar mais, não. Cada um dos gêneros tem suas qualidades e cada um dos gêneros, inclusive, pode mesclar essas qualidades, né? Temos habilidades para isso. Então, temos grandes nomes na política, como a Tabata, uma jovem, né? Que vem não só exercendo, né, o seu cargo de deputada, mas publicando livros sobre o caminho que levou ela a lutar por mais mulheres na política. A Manuela Dávila, né, que eu sempre que vejo essas blusas eu lembro dela, o Lute como uma garota, né? Mas veja que força que tem essa imagem, pessoal. Não basta nós lutarmos por isso, nós temos que passar isso para as próximas gerações, e não só para as próximas gerações de meninas, mas para as próximas gerações de meninos, né? A forma como nós criamos nossos filhos, nossos irmãos mais novos, né? Isso pode mudar essa realidade, tá? E vejam o que eu falei para vocês, que no mercado de trabalho, o ideal é a gente se desenvolver, todos nós, homens e mulheres, para uma liderança andrógena. O que é isso, Ana, liderança andrógena? É um equilíbrio entre as características masculinas de agressividade, autoconfiança, foco em tarefas, força, independência, autossuficiência, com o equilíbrio das características femininas. Carinho, foco em relacionamento, compassividade, prestatividade, cordialidade, gentileza, bondade, sensibilidade, né? Então, assim, eu acho que também a pandemia veio nos ensinar na marra, né, a equilibrar essas características nos locais de trabalho, nas nossas famílias, enfim, e também na política, né? Então, pessoal, para a gente fechar, eu gostaria de falar com muito carinho do nosso mestrado profissional em Segurança Alimentar e Nutricional, PPG-SAN da Unirio, o qual eu sou coordenadora. É um programa que, enfim, não sei se todos que estão aqui conhecem, mas a gente iniciou nossas atividades em março do ano passado, né? E é um mestrado em modalidade profissional. Então, atualmente vem sendo muito valorizado no mercado de trabalho essa formação que os mestrados profissionais vêm dando, que o objetivo do mestrado profissional é, enfim, não os acadêmicos têm um objetivo maior de formar professores, pesquisadores, e os profissionais têm um objetivo maior de desenvolver, né, o olhar da pesquisa sobre os profissionais, para ajudá-los no dia a dia a resolver os problemas da ponta. E uma forma disso é a produção de produtos técnicos. Então, nos mestrados profissionais como o PPG-SAN, a gente produz manuais, softwares, patentes, eventos, enfim, relatórios técnicos que são solicitados pelos ministérios, pelas prefeituras e também artigos científicos, né? Então, vejam que uma das nossas disciplinas é a disciplina de fome e insegurança alimentar, que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui, tá? Mas para vocês conhecerem as outras disciplinas, acompanharem edital de seleção, que deve ocorrer aí até o final do ano, acompanhem nosso site, que está aqui, unirio.br/ppgsan, e sigam a gente no Instagram, @ppgsan.unirio, tá? E para finalizar, né, com tanto carinho que eu recebi da professora Fernanda Amorim e do Nezan no início, eu não resisti em fechar essa fala com uma foto de uma visita maravilhosa que ela fez na Unirio, que eu estou de dedinhos cruzados para essa pandemia acabar logo e ela poder voltar, né, para vir somar com a gente no PPG-SAN. E eu queria ler uma frase que, quando eu vejo essa foto de nós duas, é a vontade que eu tenho, e eu tenho certeza que é dela também, que essa apresentação mude, né, a realidade de vocês e as pessoas ao redor de vocês, e eu vou ler a frase, tá? Que tem muito a ver com a nossa amizade, tá, Fê? Sigamos juntas, criando um mundo em que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos sejam seguros, com mulheres melhor remuneradas, valorizadas, politicamente representadas e cada jovem alcance seu potencial, tá? Gente, muito obrigada, estou aberta para a gente conversar. Obrigada, Fernanda, Nezan, sou fã de vocês.
sempre juntas e juntos, tá bom? Obrigada. Eu vou abrir meu microfone aqui para bater palmas para você, Luana. Nossa, que maravilha! Ó, eu vou abrir aqui. Tem vários aqui. Parabéns pela palestra, amei, excelente. Vou ler alguns recadinhos depois, enquanto o pessoal vai se animando para a gente fazer uma conversa e aproveitar e explorar você, obviamente, né? Então, a Michelle está aqui, Michelle Teixeira está aqui, sua colega de departamento também. O caderno infantil está todo reunido, que maravilha. Deixou um Tem uma foto no parabéns. final desse momento, hein? Sim. Aí tem aqui outros participantes falando muito bom, Luana, ótima. Simone também botou aqui muito bom, Luana, ótima palestra. Aí tem Vitória, excelente palestra. Rafa Pirni, que é nossa aluna também. Professora Cláudia Saunders botou parabéns para a gente pela iniciativa, você pela a palestra, olhar inovador sobre a saúde da mulher, viu, Lu? Que bom. Vindo dela, sua professora, você está muito feliz, né? Estou maravilhada. E aí, outra... Hashtag testou com o carinho de vocês e da Cláudia. Tem aqui os parabéns. Ô, Lu, tem uma pergunta já, eu até já separei, a Samela separou aqui para mim, que foi ficando para trás, da Raquel. Raquel, eu já vou ler o seu comentário e a sua pergunta para a Luana, mas enquanto isso eu vou fazer aqui uma reflexão, Lu, para ver se você consegue trazer outras reflexões em cima da minha, e depois eu sigo com a pergunta, comentário da Raquel, né? Você estava na sua fala, assim, primeiro, parabéns, perfeita, viu? Perfeita, perfeita, perfeita. Eu acho que a gente sai daqui hoje com a cabeça, assim, primeiro incomodada. Eu acho que o principal motivador, e acho que o que essa palestra, sua fala de hoje tem como objetivo, é nos deixar incomodados, né? Mas quem não se incomoda com essa situação, tá alguma coisa errada aí, né? A gente precisa se incomodar com essas desigualdades. E você deixou em vários momentos na sua fala, mostrando, fazendo bem um fechamento assim de como uma sociedade pode prosperar se um lado dela é deixado de lado, né? Como é que a gente consegue prosperar em cima de exploração de uma outra parte? Porque é exploração. Não existe uma outra definição na língua portuguesa para o que a gente vive hoje, trabalhando da mesma forma ou mais e recebendo menos, né? E aí, eu fiz várias anotações aqui, mas eu não vou, né, ficar falando muito. Depois lá no WhatsApp eu te perturbo para a gente trocar e fazer uma chuva de ideias. Mas quando você, logo no início da sua apresentação, coloca que 3 em cada 10 mulheres não tem uma licença maternidade remunerada, não é isso que você falou? 3 em cada 10 mulheres não tem licença maternidade, né? E aí 2 coisas me chamam muito a atenção com essa sua frase. A primeira é que como é que a gente pensa em situações iguais, como a gente pensa em indicadores de saúde pública, incluindo aí indicadores nutricionais, quando a gente fala de aleitamento materno, se a gente não pensa em licenças adequadas. E aí o que eu queria deixar aqui a reflexão, e se você puder comentar um pouco, é que já passou da hora da gente, enquanto sociedade brasileira, a gente tem que parar de falar licença maternidade. E aí eu vou fazer um link, né, com a sua fala final, da gente procurar representações políticas, deputados, senadores, enfim, que comprem essa ideia. A gente precisa falar de uma licença igualitária. Já passou do momento da gente ficar falando de licença maternidade. Porque quando a gente fala disso, primeiro que a nossa licença maternidade é abaixo do necessário quando a gente fala em termos de alimentação e cuidado infantil, né? Se a gente preconiza uma amamentação exclusiva até o 6º mês, não dá para numa CLT você ter uma licença maternidade de 120 dias. Como é que essa mulher vai receber o apoio necessário? E uma das ações de apoio para a amamentação são as ações governamentais, né? Mas o que eu quero chegar, senão eu vou ficar aqui falando para sempre, é que quando a gente fala de licença maternidade,
a palavra ela já tem um peso. A gente coloca o peso do cuidado da criança para a mãe, quando não tem que ser. É também da mãe. O cuidado da criança, tem outras professoras de materno-infantil aí, podem sentir a vontade para complementar ou até contra-argumentar, mas o cuidado da criança é da família. É claro que nesse momento a figura materna ela tem uma representatividade até cultural maior, porque a gente tem até a própria visão do aleitamento, né? Mas a gente precisa falar de divisões de participação, de coparticipação. O pai ele não ajuda, o pai ele participa. Né? O pai, a cuidadora, a companheira, enfim, a formação familiar que tem aquela criança. Então, se a gente continuar falando em licença maternidade, a gente vai estar sempre colocando esse peso em cima da mulher. Então, a gente vê países com ótimos indicadores de saúde, como Suécia, né, Canadá, onde a licença ela é parental e ela é igual. Significa que uma pessoa, quando for contratar um homem ou uma mulher, ele não vai olhar para a mulher. Eu sempre faço essa mesma fala, sou repetitiva, até quem já me ouviu eu falar de novo, ela vem com essa mesma frase. Mas assim, ele não vai olhar para aquela mulher e falar assim, Fernanda tem 30 e poucos anos, pode ser mãe, né? Então, não sei se eu vou preferir contratar o fulano. Só que o povo esquece que homem pode ser pai até os 60 anos. Então, se a gente passa a falar de licenças iguais, já tira um pouco esse peso do diferença entre homem e mulher, porque mulher vai ser mãe, enfim, vai ter mais. Então, essa é uma discussão cultural aí que a gente tem bastante. Eu queria que você comentasse um pouco disso. E aí, logo depois, eu vou ler aqui alguns comentários da Raquel, que está na frente aí, que ela deixou lá no início da sua palestra. Tá certo, Fê. Então, eu achei fantástica a tua fala, assim, muito, muito apropriada, me fez pensar, entendeu? Isso não é óbvio, assim, é porque vocês estão nessa vivência, né, da área de saúde da mulher e materno-infantil, mas eu te confesso que como pessoa da saúde coletiva, eu nunca tinha pensado, assim, da importância cultural disso, né? Assim, eu pensava naquele olhar da legislação, mas até a nossa fala, né, ela impacta na legislação, né? Enfim, a gente criar esse clima favorável para as coisas serem aprovadas, né? E aí eu vou resgatar, né? Eu falei para vocês, eu avisei que Dona Fernanda Amorim é a grande comunicadora aí da nossa geração de professores universitários. Eu brinco com ela que cada um tem sua função, a dela é essa. Ela é minha amiga e ela me ama, gente. É por isso que ela está falando isso. É verdade. Mas, enfim, me caiu a ficha aqui com você falando o quanto é importante a gente determinar esse tema. Vocês lembram o quanto foi importante a gente determinar, há 5, 6 anos atrás, o tema comida de verdade? Né? Foi um caos na terra, aquela briga da indústria de alimentos com guia, não é produto, vai chamar de produto ou vai chamar de alimento ultraprocessado. A palavrinha, fez toda a diferença e, enfim, virou um jargão e agora a própria indústria tenta nos enganar usando comida de verdade ali numa embalagem de um embutido ultraprocessado, né? Então, vejam essa disputa ideológica, cultural pela palavra, né? Pela forma de comunicar. Então, eu acho que você levantou uma lebre muito importante, né? Se a gente começa a falar isso, a gente gera até curiosidade. Que história é essa de licença igualitária, né? A gente vai lá, pesquisa e, aprendi, né? A importância disso. E eu acho que, assim, não é a minha área de estudo, né? Vocês sabem que eu sou mais do quantitativo, da epidemia, né? Mas, assim, eu já andei lendo, por curiosidade, alguns estudos de abordagem qualitativa, de antropologia, enfim, né, desses estudos tão importantes para a gente e que atualmente estão sendo tão atacados. Vejam a importância disso. Quando vem uma CAPES e nos fala a área prioritária agora não é humanas. Quem que vai estudar isso que a gente quer, né, que as professoras e os colegas estão falando que é um tema de pesquisa tão atual, relevante? Não estão querendo que a gente pesquise isso, mas a gente vai pesquisar isso sim, né? E a gente começa uma pesquisa nessa troca aqui, quem sabe, né? Então, assim, eu realmente, Fê, acho que isso é fundamental. Como eu ia te falando dos estudos qualitativos, alguns estudos mostram que, como a criança vem da barriga da mãe, tem todo aquele vínculo de amamentação, esse aspecto, né, fisiológico da coisa, ele invade o campo emocional, ele invade o campo cultural do pai achar que como veio de dentro dela, é dela. É 90% dela e 10% meu. Então, assim, é uma coisa, realmente é um trabalho que a gente precisa fazer justamente dessa forma que você falou. Até lembrei, Fernanda, daquela luta que foi de vocês aí em Macaé, lembra, em relação ao banco de leite, né?
Ainda Nossa estamos na Senhora, luta. Ainda estamos na luta. conseguiu aprovar, conseguiu, mas não conseguiu. É tipo o É. dinheiro de fomento que a gente ganha, né? Ganha, mas não recebe. Enfim. Eu quis fazer essa fala porque você trouxe tantas reflexões que eu acho que é para a gente sair daqui pensando, né? E de repente, fazendo o fechamento com a sua fala final, de pensarmos em representações políticas que de fato conversem com a saúde da mulher, com essa questão mais igualitária da mulher. E aí não tem como a gente esquecer direitos que você colocou lá no início da sua fala, que é um dos direitos é a licença maternidade, mas é um aprendizado, né? A gente ir aprendendo a mudar os termos, né? Que a forma como a gente fala, ela tem um impacto, né? Você, no seu último slide, eu estava vendo ontem um desses vídeos aí que as pessoas repostam, eu não sei se foi da ONU Mulheres, eu não lembro agora, eu não vou dar o crédito, senão eu vou cometer gafe. Mas de um discurso que a pessoa falava exatamente disso. O homem, quando ele né, assim, o homem é assertivo, quando ele na fala dele é assertivo, mas se a mulher tem a mesma postura, ela é mandona, né? Então, assim, a forma como a gente atribui, dá os adjetivos à mulher é pejorativa em alguns momentos. Para o homem, a gente, né, exalta, coloca lá em cima, e para a mulher você está sempre colocando, como você citou, tá de TPM, enfim. É uma discussão aqui. Mas, Lu, deixa eu só te passar aqui 2 comentários para você. O primeiro é o da Luana não, da Raquel. Ela coloca assim: Luana, o quanto a nutrição poderia participar da desconstrução do mito da beleza, termo cunhado pela escritora e pesquisadora Naomi Wolf, que é assim que se fala, onde ela diz: a dieta restritiva é um método de pacificação nas mulheres, fecha aspas. Uma mulher com fome não luta, entre aspas, para quebrar o patriarcado. Acredito que precisamos discutir mais em nossa área essa pressão estética em nossos corpos. Gostaria de ouvi-la um pouco sobre isso. Raquel, excelente. Gente, a gente vem com o intuito de, enfim, né? A troca é fantástica. Acho que esse momento de troca consegue ser melhor do que o momento de fala, né? Porque eu estou aprendendo demais com vocês, Raquel. Depois me passa isso que eu fiquei muito curiosa de ler mais, né? Mas fantástico o que você traz, né? Até que ponto isso é uma ferramenta de manipulação mesmo? Assim, as coisas não são assim ao acaso. As coisas realmente são muito pensadas, né? E pensadas, como eu disse para vocês, quem é que está lá em cima tomando as decisões, quem é que está lá em cima com uma concentração de renda maior, que está achando muito confortável a coisa permanecer assim, né? Então, eu acho que a nutrição ela tem um papel fundamental, e nisso eu tenho muito orgulho de estar aí junto de alguns, né, alunos que estão aqui presentes, inclusive, né, a Raquel, né, como uma das voluntárias lá do nosso grupo, né, dando esse olhar que é o olhar um olhar mais afetuoso sobre os corpos, um olhar mais afetuoso sobre a alimentação, né? Realmente eu acho que o guia começou isso, né? Quando ele, né, fez desmanchar aí, e algumas pessoas confundem, né, gente? Não é para confundir, ninguém que é dessa área mais de abordagem comportamental é contra o planejamento dietético, o cálculo, isso é fundamental para uma parte dos ciclos da vida, para alguns momentos e algumas fases desse atendimento nutricional, né? Mas, assim, para uma parcela da população, isso se torna, como Raquel muito bem levantou, né, uma estratégia de não só de repercussão de saúde mental para estresse, para ansiedade, né? Mas isso se torna, e a gente vê, tem uma área se abrindo de pesquisa, gente, que é anterior aos transtornos, né? Que é tipo assim, a baixa autoestima impactando na saúde, né? Então, isso tem tudo a ver com o que Raquel falou, né? A partir do momento que a gente dá esse olhar mais tradicional e mais restritivo para a alimentação, as mulheres ficam nessa gangorra, né? Emagrece, reganho de peso. E aí, a cada reganho de peso, o reganho de peso é maior, porque, né, a gente sabe que o nosso metabolismo, né, acaba respondendo aí de formas diferenciadas, né? Então, eu realmente penso que essa é uma questão urgente. Quando a gente fala de desigualdade de gênero e dessa manipulação, sem dúvida, esse olhar afetuoso da alimentação pode nos ajudar a combater aí parte dessas desigualdades. A mulher mais plena, alimentada, empoderada, né?
Enfim, e satisfeita, porque a gente, cada vez mais também, os artigos estão caminhando, gente, para nos mostrar que aquelas pessoas com discreto sobrepeso, mas que têm indicadores bioquímicos adequados, que têm uma prática de sono, de atividade física, de alimentação adequada, ok, né? Assim, quando a gente fala num nível populacional, né? Ok, mas quando a gente olha para o indivíduo, a gente se permite, inclusive, isso, né? Então, assim, temos uma estrutura de corpo, no que a Raquel falou, gente, Raquel foi tocar nesse tema, agora eu empolguei, eu juro que eu estou terminando. Mas quando a gente fala numa estrutura de corpo da mulher brasileira, da mulher com as suas curvas, né? E a mulher olha para o que passa na televisão, né? E tipo, eu não sou, né? Para esse padrão aqui que está na propaganda, que está na novela, eu não sou esse padrão, então eu sou gorda, né? Então eu fico, né? Enfim, mal-humorada, eu fico triste, eu fico, enfim, menos empoderada para lutar contra essas desigualdades. Parabéns pela pergunta, Raquel. A Raquel complementou aqui, Lu, que vocês têm um clube de leitura do Nutsal, e aí eu acho que vocês estão lendo o Mito da Beleza, né? Porque ela bota assim, Clube da Leitura do Nutsal, Mito da Beleza, recomendo muito! Muito bom! Eu não conheço, eu vou anotar aqui depois para conhecer esse livro. Essa sua fala aí da questão... É a famosa representatividade, né? A gente foi criada, assim, nasceu com uma... Qual era a representatividade de beleza, né? Aquela mulher esguia, alta, aquele padrão modelo, né? E aí a gente vê que quando você traz para o teu espelho ou traz para o padrão mais brasileiro, de fato não tem como a gente se reconhecer muito. Eu acho que é importante para a gente, quanto profissional de saúde, eu não sei se todo mundo que está aqui é profissional de saúde, mas enfim, como indivíduo, né? Se você for trabalhar qualquer material seu de popularização, comunicação científica, busquem imagens que não são imagens tradicionais. Isso ajuda na questão da representatividade. Então, se você vai colocar um material na internet, busque corpos normais, corpos, né, desses que a gente encontra todos os dias na rua. Porque se a gente só coloca aquele modelo de um modelinho magérrima, a gente está ajudando a construir esse padrão de beleza, né, Lu? Então, acho que isso é um ponto também. Ô, Lu, tem mais uma aqui, acho que pra gente... Tem uma mãozinha levantada da Vitória, eu vou ler o da Amanda Sandré, e aí a gente abre para a Vitória para encerrar. A Amanda colocou assim: eu tenho uma pergunta. Acho importante desconstruir esses pensamentos machistas desde criança. Como fazer isso? Vou deixar você falar, depois eu complemento. Gente, essa é muito difícil. Essa eu vou pedir ajuda das minhas amigas mães. Eu ainda não tive a oportunidade de, né, enfim, de seguir esse papel. Vou falar com base em leituras, né? Mas eu acho que essa troca aqui é para vocês também falarem com base não só nas leituras, mas também nas práticas, né? Então, eu penso que a alimentação e a nutrição é um bom começo, né? São as memórias que a gente tem. Eu tenho muitas memórias, né? De criança mais nova, ajudando minha mãe a fazer ali, enquanto ela estava cozinhando, eu estava catando arroz, catando feijão, fazendo a bolinha ali do biscoito, né? E o meu irmão, nada disso aconteceu. Meu irmão vinha tudo na bandeja pronto, príncipe, né? Então, assim, esse é um exemplo de como a alimentação e a nutrição pode ajudar nesse sentido, né? Enfim, eu acho que conversas mesmo, né? Eu venho observando essa geração de novas mães, que eu fico assim de queixo caído, o quanto é bacana, o quanto falar com a criança de uma forma que não é infantilizada, né? Mas enfim, eficiente e ao mesmo tempo é afetuosa, não é porque não é infantilizada que não é afetuosa, mas explicar essas coisas também, né? Dentro da realidade dela, eu acho ótimo isso. E, gente, quando se fala em criança, né, aí vem eu quero a ajuda das mães daqui, mas se fala muito de exemplo, né? Então, assim, de nada vai adiantar essa mãe se esforçar muito para o pequeno dela já ter esse olhar mais amplo se ele olha para o lado e vê o pai ou a figura masculina ali representada fazendo o contrário. Vai falar, ué, por que é só para mim? Por que ele ali, né, não está acontecendo, né? Mas ainda assim, mesmo que não aconteça, gente, porque eu sei também, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Mesmo que não aconteça, papai ali é de outra geração, papai ali, mamãe já desistiu de papai, né? Mas você, né? Você vai, enfim, né? Vai ser importante para você ir
isso, fazer de uma forma lúdica, que não fique parecendo ter um castigo, né? Como a gente tem lembranças de bons momentos, né? Eu dei o exemplo do cozinhando, né? Pode até ter o exemplo do arrumando, esses programas que eu vejo de Super Nanny, né? Fazem isso de uma forma um pouco mais leve, né? Enfim, aí eu já estou com medo de que a parte prática é com vocês. Mas espero ter dado um bom caminho e se quem quiser complementar aí minhas sugestões, é um bom momento. Perfeito, Lu. Eu vou aproveitar e deixar indicado aqui. A gente tem um programa no YouTube chamado Papo Nezam, que é um programa de entrevistas. E um dos episódios, foi o terceiro episódio, a gente fez uma entrevista com a Gabriela. A Gabi estava inscrita, não sei se ela está aí, que tem um projeto chamado Meninas na Ciência da FRJ. Ela tem página no Instagram e dei uma olhadinha lá na nossa entrevista com a Gabi, que ela fala disso, dessa desconstrução, né? Inclusive, ela dá dicas. Uma que eu falo aí como mãe, eu já vou ler o comentário aqui da Michelle também deixou aqui, é exatamente isso, a gente incluir, primeiro, ter cuidado com a nossa fala, eu tô falando como mãe, né? Ter cuidado com a nossa fala, não trabalhar estereótipos. Então, uma das coisas é em relação a brinquedos, esporte. Culturalmente, a gente tem essa ideia de que tem brinquedos de menino, brinquedos de menina, esportes de menino, esportes de menina. Então, não dar essa característica e não valorizar estereótipos. E eu acho que uma outra forma também seria você exatamente o que a Luana falou. Além de trabalhar o exemplo em casa, e aí a gente na nutrição tem um prato cheio que é a autonomia culinária. A criança precisa, se você não inclui ela na cozinha, não importa o gênero, eu não estou falando aqui de meninos, não. Como é que ele vai ser um adulto que vai cozinhar, que vai de fato prezar, né, pelo alimento, se ele não sabe nem onde fica a cozinha ou não tem certas habilidades? E uma outra é valorizar os exemplos, mostrar exemplos de mulheres, né? Então, principalmente mulheres em áreas onde as mulheres naturalmente não estão. Então, política, área das ciências, isso uma boa forma da gente começar essa caminhada. Me colocou assim. Só para eu não perder o gancho, eu posso falar uma coisa de política? Pode, claro. Né? É que às vezes quando a gente fala de política fica uma coisa meio inatingível, né? Pô, eu não quero ser deputada, eu não quero ser prefeita, deixa isso daí para quem quer. Mas não, gente, quando a gente fala de política, a gente fala até da política do dia a dia, entendeu? Tipo, eu brinco, né? Mas é uma brincadeira com fundo de verdade, que aonde tem decisão sendo tomada tem que ter nutricionista, né? Que eu sou uma das grandes lobistas aí e sei que vocês também são da nossa profissão, apaixonados, mas assim, vai ter reunião de síndico? Nossa, vai para reunião de síndico, se candidata para a comissão de sei lá o quê, porque aonde as decisões são tomadas, você pode colocar aquele olhar da nutrição, você pode colocar aquele olhar da desigualdade de gênero, né? Então, não é só para a política, é para a política do dia a dia, né? Eu brinco com o exemplo da reunião de síndico, eu sei que não é um exemplo muito agradável, mas, enfim, dentro dos locais de estudo e de trabalho de vocês, sempre tem. Quem quer ser um representante de turma? Quem quer entrar no grupo tal, né? Lógico, né? A nossa agenda é desafiadora, mas essa é uma forma de reduzir as desigualdades, né? Perfeito, Lu. A Michelle coloca aqui que, infelizmente, nós eventualmente ainda somos pegos pela nossa cultura e criação machista, mas devemos, enquanto mães, evitar ao máximo os comentários na frente das crianças, inseri-los em atividades culturalmente das mulheres, como costurar roupa, fazer comida. E ela complementa: acho que, enquanto esposas, também devemos nos posicionar. Muitas somos mulheres submissas e, naturalmente, os filhos crescem com essa realidade, achando que isso é o correto. É um super desafio, né? A Simone também colocou: meu marido aprimorou as habilidades culinárias nesta pandemia. A Vitória comenta que aqui em casa eu sempre tento alertar minha família quanto a essas atitudes. Minha mãe parou com muitas coisas já e está incluindo mais o meu pai e meu irmão nessas coisas, né? Desde pequena, eu sempre fui muito insatisfeita com atitudes machistas e sempre reclamei. Acho que algo que ajuda é a gente sempre alertar as coisas e questionar. Deixa eu ver, o Lucas está fazendo um comentário também. Minha mãe me colocou desde cedo para fazer as tarefas domésticas e valorizar a mulher em todas as áreas de atuação. Vamos para a sua mãe, Lucas! Aluna do PPJ Santa, feliz! Muito bom, muito bom. Nosso representante!
Eleita essa semana representante da turma de mestrado, enfim, Parabéns, hein, Lucas? Isso aí. Deixa um beijo nosso para sua mãe. Ó, vamos chegar ao fim, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui papeando, papeando, papeando. Eu tô imensamente feliz, Lu, e para todo mundo que está aqui com a gente, né? Foi uma troca muito rica, né? Eu acho que deixa um gostinho assim para a gente pensar em outras oportunidades, outros momentos como esse. Muito obrigado, todo mundo. Muito obrigada mesmo. Feliz demais mesmo. E a gente, Lu, você quer se despedir? Eu já estou dando meu obrigado, meu tchau aqui. Quero me despedir, sim, agradecer cada um, né? Enfim, esse tema mexe muito comigo e foi muito gostoso. Fiquei com vontade de quero mais, né? Agradecer mesmo ao Nesan, a você, suas alunas, a todos que vieram, né? E fazer uma fala que essa comissão aí do materno infantil, né? Maravilhosas, Michele, Simone, Fernanda, elas, né? Enfim, estão me fazendo olhar de uma outra forma para esse público das crianças, da saúde materna, né? Eu sempre acostumada ali com o meu local de conforto dos adultos, né, e dos adolescentes. Então, assim, vocês estão me fazendo ter um gostinho especial. Obrigada pelas oportunidades de olhar esse público tão importante para a gente. Obrigada a você. Um beijo, gente. Até a próxima. Oh.